Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Deputados, senhoras deputadas, bom dia. Senhor presidente, eu quero, como outras deputadas e deputados já fizeram, quero aqui também fazer hoje uma referência e uma saudação à deputada Luciana Rapaim, às demais deputadas. No dia 24 de fevereiro de 1932, foi o dia histórico para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. É porque o Brasil foi um dos primeiros países na América Latina e no mundo todo também a reconhecer o voto feminino como um direito, uma conquista. Eu acho que é importante a gente lembrar da frase de Berta Lutz, que era uma das mulheres que estavam à frente de todos os movimentos, seguindo aquilo que fizeram as mulheres inglesas, seguindo aquilo que fizeram a deputada Mabel, as mulheres americanas, as mulheres da América Latina, quando ela diz que recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é negar a justiça à metade da população. Acho interessante porque 89 anos essa frase continua sendo extremamente atual. Negar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é negar a justiça à metade da população. Mesmo assim, 89 anos depois, nós temos nos parlamentos, de forma geral, um percentual muito semelhante àquele que nós tínhamos há 80 anos atrás, em torno de 11% a 12% de mulheres participando diretamente. Isso porque a legislação impede de todas as formas possíveis que a mulher ocupe esse lugar, que é um lugar que muitas vezes é olhado como sendo um lugar quase que historicamente ocupado por homens e que deve ser assim. Por isso, parabéns a todas as mulheres que fizeram a luta, que fazem a luta e que farão a luta. É assim que nós iremos transformar a nossa história e talvez um dia, senhoras deputadas, nós possamos ter um parlamento onde represente de fato aquilo que nós temos na sociedade, como é na Suécia. 50%, na Dinamarca, 50% das vagas são para mulheres. Se os partidos não elegem mulheres, eles ficam sem aquela vaga, ainda que tenham o direito por conta dos votos obtidos. Acho que é uma legislação que nós temos que pensar, como temos que pensar que nós não podemos ter a igualdade no que diz respeito ao uso dos recursos do fundo eleitoral para homens e mulheres, quando as mulheres muitas vezes concorrem, mas não tem com quem deixar seus filhos, não tem com quem deixar aqueles que, porventura, têm que cuidar das suas casas, que talvez o fundo eleitoral devesse pensar exatamente nisso, uma condição de você também pagar babás durante o período eleitoral, quando você vai fazer a campanha, pagar que alguém cuide da sua casa, que vá buscar seus filhos, porque na maioria das vezes é a mulher que faz isso. Eu quero aqui também, senhor presidente, nesse dia, que é importante para nós todos, lembrar da luta das mulheres que são mulheres de pessoas que estão privadas de liberdade, de homens privados de liberdade, de mulheres privadas de liberdade, e que há um ano estão aguardando para fazerem as visitas presenciais. No Paraná, em outros estados, isso já foi feito, em alguns suspenderam, retornaram à proibição, mas muitos foram feitas as visitas, dos 27 estados, 24 permitiram, alguns suspenderam, como eu falei, por conta do coronavírus, mas o Paraná é um dos únicos estados que faz mais de um ano que as pessoas não conseguem visitar presencialmente os seus familiares, sejam eles pais, filhos, mulheres, irmãos, irmãs. E ontem nós fizemos uma visita a convite do secretário-chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, com duas mulheres representando as familiares, as mulheres estão acampadas em frente ao Palácio Iguaçu, e nos foi informado que até segunda-feira o governo, através da Casa Civil, deve apresentar um cronograma e uma forma de que se faça essas visitas. O deputado Guto Silva foi muito objetivo, agradeço a ele aqui pela presteza, foi muito objetivo quando disse que até segunda-feira, e depois na sequência falei com o líder do governo, o deputado Russen, que também teve a mesma deferência conosco, agradeço, e com as mulheres, principalmente, fui pela Comissão de Direitos Humanos, que até segunda-feira apresenta um plano de contingência para que nós possamos ter, ainda que de forma proporcional, de forma, claro, que não podem ser todos de uma vez, não pode ser com crianças, não pode ser com pessoas de risco, mas que as mulheres
possam visitar, e os homens também, possam visitar seus familiares. Houve uma alegação feita, deputado Michele, que isso traria uma grande confusão por conta do coronavírus, que seria levado para dentro dos presídios, ao que se argumentou, e, aliás, houve uma compreensão muito grande por parte do chefe de PEN, que esse risco já existe hoje com os agentes penitenciários, porque eles têm uma vida de risco também, saindo e voltando para os presídios, e muitas vezes com contaminação. Esse não é o argumento correto. Como não é o argumento correto quando nós dizemos que, se não podem visitar 18 mil presos, não poderiam ter 1 milhão de crianças em condições de ir para a sala de aula, né? E que estão, no momento em que nós temos 90% praticamente das UTIs, como já foi dito aqui, dos leitos ocupados. O secretário de Saúde, ontem, Beto Preto, alertou que o Paraná vive um período que pode, não significa que vá, mas que pode nos levar a um colapso, uma situação muito grave e muito mais grave do que a situação vivendo. Lembro que o Rio Grande do Sul, hoje, me dizia o deputado Requião, na tarde de ontem, o Rio Grande do Sul hoje já está buscando alternativas fora do estado para trazer, deputado Tercílio, para trazer oxigênio. Então, a situação pode ficar muito mais grave e uma situação que se assemelhe àquilo que nós vimos no estado do Amazonas. Num estado como o Paraná, o Amazonas tem 5 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. No estado como o Paraná, como o Rio Grande do Sul, será uma catástrofe sem precedentes. No momento que nós temos 250 mil mortes, que o Estado diz que é preciso que voltem às aulas, aqui em Curitiba, as aulas voltaram. Algumas creches não têm água. Não tem água. Apesar da prefeitura dizer que ia levar carros-pipas, não tem água. Ontem, professores me ligaram desesperados à noite, diretores dizendo que vão voltar para suas escolas. Uma das escolas não tem banheiro. Outra tem 2 pessoas para fazer todo o trabalho de merendeira, limpeza e de recepcionar alunos nas portas das escolas. Eu acredito que isso vai ser suspenso. O início das aulas não vai acontecer no dia 1º, por uma questão óbvia. As cidades estão fechando para que não tenha um maior número de mortos. O governador Ratinho sabe que o seu secretário da Fazenda ontem nos informou que não havia em nenhum momento a forma de se fazer uma nova fábrica de vacinas, pelo menos que ele conheça, uma nova fábrica de vacinas com o Tecpar, porque não houve nenhuma solicitação, inclusive, de aumento de verbas, para que isso fosse construído. Uma fábrica de vacinas, deputado Tercílio, não se faz em 24 horas. Ela não é feita com drywall, com 4 paredes. Ela leva tempo. E não houve solicitação, porque não houve nem a continuidade daquele acordo. Então, hoje nós estamos vendo uma situação em que as vacinas não têm, embora tenhamos recursos, mas o governo federal negacionista, e aí precisa se afirmar, o governo que o presidente Bolsonaro, a principal liderança do país, disse que era uma gripezinha, que maricas estão com medo, maricas, 250 mil maricas que já morreram, e outros 10 milhões que foram contaminados, maricas estão com medo dessa doençazinha, que peguei corona, ironizando os milhares de mortos. Um presidente que dá o exemplo negativo quando aglomera com as pessoas, quando não usa máscara, quando se recusa a fazer o debate sobre a compra de vacinas, dizendo que vacina chinesa eu não compro. Quer dizer, é uma imbecilidade que a gente não tem precedentes na história e que vai ficar marcado na história. Mas, infelizmente, marcado ou não, nós já teremos 250, 300, 400, 500 mil pessoas que perderão a vida. E pior, senhores deputados, 10 milhões que ficarão com sequelas. Com sequelas. Nós sabemos que hoje estão sendo vistas as sequelas e que não se pensava que elas fossem possíveis. Tem pessoas jovens, deputada Mabel, pessoas de 30 anos, 40 anos, crianças. Então, nós estamos vivendo uma situação que vai nos alcançar nos próximos anos de uma forma muito grave. Por isso, eu acho que é correto quando o deputado Michele diz que é preciso que o Estado, e espero que agora o STF e os demais poderes, nos possibilitem comprar a Moderna, não sei se é a vacina da Moderna, se é a vacina da Sputnik, se é a vacina da Pfizer, se é a vacina da chinesa, interessa que nós tenhamos vacinas. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes e que poderemos perder 1 milhão de pessoas nos próximos 12 meses. É disso que nós estamos falando. Por isso, senhores deputados, eu acredito que nós teremos muitos momentos difíceis ainda, muitos, com muito oportunismo,
com muito negacionismo, mas eu espero que a gente tenha o bom senso. É claro que nesse período, senhor presidente... Deputado Tadeu, por favor, para concluir. Obrigado, senhor presidente. É claro que nesse período nós teremos uma leva de situações que eu diria que são situações que sempre acontecem nesses momentos. Vamos ter o debate sobre a venda da Eletrobras, a venda da Petrobras, a venda do Correio, a venda de uma série de coisas, reforma administrativa, esquecer as rachadinhas dos filhos do presidente, mas isso, nesse momento, importa, sim, mas importa menos do que salvar vidas. Porque eu acho que é disso que nós estamos falando. Por isso eu quero aqui deixar também o meu reconhecimento a todo o esforço que está sendo feito pelas universidades e dizer que, com relação à Universidade Federal, não cabe fazer aqui uma CPI para investigar a Universidade Federal. Não temos nem competência. Eu imagino se fosse a USP que tivesse feito e suspendido. Nós iríamos, talvez, buscar um monte de deputados num ônibus e levar para fiscalizar a USP. Francamente, temos coisas mais importantes para fazer. Obrigado, senhor presidente.